Oi, amados do Pai, estou aqui em Paraty e eu quero saber o que acontece quando um povo inteiro enfrenta a justiça e tem um coração dividido. Esse capítulo de Juízes 20 vai narrar assim, uma guerra civil devastadora em Israel. Após os terríveis acontecimentos lá de Gibeá que nós vimos ontem, né? As tribos de Israel se revoltam contra a tribo de Benjamim, que protege os homens perversos responsáveis pela atrocidade. Então eu convido você a ler esse capítulo comigo, para a gente poder tirar algumas conclusões e lições que a gente pode aplicar na nossa vida. Vamos embora? Então olha só, gente, é o seguinte, eu tô aqui no meio Ui, peraí. Bom, eu tô aqui num lugarzinho, no cais da cidade de Paraty. Aqui na minha frente está o centro histórico, aqui atrás está a Praia do Areal. Então vai passar barco aqui. Esse foi o lugar mais silencioso que eu consegui encontrar para fazer esse vídeo para vocês. Então vamos lá, eu vou pedir para vocês deixarem um like e ao final compartilhar com alguém que vocês amam, tá bom? Vamos para a nossa leitura agora do capítulo 20 de Juízes. Então todos os israelitas de Dan e Berseba e de Gileade, do outro lado do Jordão, saíram e se reuniram em assembleia diante do Senhor em Mispá, como se todos estivessem com um só pensamento. Os oficiais de todo o povo das tribos de Israel se apresentaram na Assembleia do Povo de Deus, num total de 400.000 soldados treinados para a guerra. A notícia da convocação dos soldados israelitas em Mispá chegou logo ao conhecimento da tribo de Benjamim. Os israelitas chamaram o marido da mulher que foi morta e perguntaram: "Conte-nos como ocorreu essa perversidade." Então o levita, marido da mulher que foi morta, respondeu: "Eu e minha mulher chegamos de noite em Gibeá, cidade situada no território de Benjamim, para passar a noite ali. Naquela mesma noite, os homens de Gibeá cercaram a casa em que estávamos. Queriam matar-me. Eles abusaram da minha concubina de tal modo que ela morreu. Então cortei o corpo dela em 12 partes e mandei as partes a todos os territórios de Israel, porque foi terrível e abominável o crime praticado por aqueles homens." Só em pensar novamente dá náuseas, né, gente? "Agora, filhos de Israel, peço que me aconselhem o que fazer neste caso." Como um só homem responderam todos: "Nenhum de nós vai voltar para sua tenda. Nenhum de nós vai voltar para casa. É isto que faremos a Gibeá. Subiremos contra ela. Por sorteio de todas as tribos de Israel, levaremos 10 homens de cada 100, e 100 de cada 1.000, e 1.000 de cada 10.000, para ficarem encarregados da alimentação das tropas, e o restante irá a Gibeá de Benjamim, para dar a eles o que merecem pela coisa horrível que fizeram." Assim toda a nação ficou unida como um só homem para esta ação contra aquela cidade. Então as tribos de Israel enviaram mensageiros à tribo de Benjamim com este recado: "Vocês têm ideia da coisa horrível que foi cometida no meio de vocês? Agora entreguem a nós aqueles homens perversos de Gibeá, para que sejam mortos. Assim Israel ficará livre da mancha daquele terrível mal." Mas o povo de Benjamim não quis dar ouvidos aos seus irmãos israelitas. Em vez disso, ajuntaram-se em Gibeá para batalhar contra os israelitas. Naquele dia convocaram 26.000 soldados, reunidos das várias cidades do território. Eles reforçaram a defesa da cidade de Gibeá, juntando forças com os 700 melhores soldados daquela cidade. Entre eles existiam 700 homens muito hábeis, eram canhotos. Vocês lembram que a gente falou da destreza, né, dos homens que usavam a mão esquerda em capítulos anteriores? Pois é, era a tribo de Benjamim, né? E conseguiram atirar com a funda e acertar com precisão num fio de cabelo. O exército formado pelas outras tribos de Israel somava 400.000 homens armados de espadas, todos eles homens de guerra. Antes de atacar, os israelitas foram a Betel para pedir conselho a Deus: "Que tribo irá na frente para lutar contra Benjamim?" E perguntaram. E o Senhor respondeu: "Judá irá primeiro." Assim o exército de Israel saiu bem cedo no dia seguinte e armou seu acampamento perto de Gibeá. Os homens de Israel saíram para atacar os homens de Benjamim e posicionaram-se contra eles em Gibeá. Mas os benjamitas que defendiam a cidade reagiram, saíram de Gibeá e mataram 22.000 israelitas naquele dia.
Mas os israelitas procuraram animar-se novamente, e os soldados colocaram-se em posição de combate novamente no mesmo lugar do primeiro dia. Os israelitas subiram e choraram diante do Senhor até o anoitecer e perguntaram: Senhor, devemos continuar lutando contra nosso irmão Benjamim? E o Senhor respondeu: sim, vocês devem atacar. Então os israelitas voltaram a enfrentar os benjamitas no dia seguinte. Também dessa vez saíram a campo os homens de Benjamim e mataram mais 18.000 homens, todos eles armados com espada. Então todos os israelitas subiram até Betel e ficaram chorando e jejuando na presença do Senhor até a tarde. E apresentaram ao Senhor ofertas queimadas e ofertas de paz. Os homens de Israel consultaram o Senhor. A arca da aliança do Senhor estava em Betel naqueles dias. E o sacerdote em exercício era Finéias, filho de Eleazar e neto de Arão. Eles perguntaram: devemos sair de novo para guerrear contra o nosso irmão Benjamim ou devemos desistir? E o Senhor respondeu: vão, porque amanhã eu farei com que vocês vençam. Então o exército de Israel armou emboscadas ao redor de Gibeá. Ao terceiro dia avançaram contra os benjamitas, usando a mesma formação usada nas vezes anteriores. Quando o exército de Benjamim saiu da cidade para o combate, os israelitas bateram em retirada, perseguidos pelos benjamitas, longe da cidade. Nessa perseguição, os homens de Benjamim mataram cerca de 30 soldados de Israel em campo aberto, ao longo da estrada que vai para Betel e na estrada que vai para Gibeá. Enquanto os soldados de Benjamim gritavam: vejam, eles estão sendo derrotados como das outras vezes, os israelitas diziam: vamos fugir e atrair nossos adversários para longe da cidade, para as estradas. Quando as forças de Israel ocuparam suas posições em Baal-Tamar, a emboscada israelita saiu do seu lugar a oeste da planície de Gibeá. Então 10.000 homens escolhidos de todo Israel atacaram Gibeá. A luta foi violenta. Entretanto, os benjamitas não perceberam que estavam prestes a sofrer uma grande derrota. Então o Senhor derrotou o exército de Benjamim diante de Israel. E naquele dia os israelitas mataram 25.100 soldados benjamitas, todos armados de espadas. Então os benjamitas viram que foram derrotados. Eis uma narração resumida da batalha. O exército de Israel bateu em retirada, fugindo dos homens de Benjamim para dar lugar à emboscada que haviam preparado perto de Gibeá. Os soldados que participaram da emboscada avançaram rapidamente na direção de Gibeá. Espalharam-se e mataram todos os moradores da cidade com as suas espadas. O exército israelita e os homens que estavam escondidos e faziam parte da emboscada, que capítulo longo, né? Tinham combinado um sinal quando vissem uma grande coluna de fumaça subindo ao céu da cidade. Então, os israelitas que estavam fora se voltariam e atacariam. O exército benjamita já tinha começado a atacar os homens de Israel e matando cerca de 30 israelitas e diziam: nós os derrotamos como na batalha anterior. Mas quando os benjamitas viram os perseguidos voltando para atacar, olharam para trás e viram uma nuvem de fumaça da cidade incendiada. Então os israelitas deram meia volta e os benjamitas ficaram aflitos, pois perceberam a calamidade que vinha sobre eles. Assim fugiram adiante dos israelitas para o deserto, mas foram perseguidos e não conseguiram escapar. Além disso, os homens que faziam parte da emboscada saíram da cidade destruída e foram atacando e matando os fugitivos pelo outro lado. Cercaram os homens de Benjamim e os perseguiram até um lugar a leste de Gibeá. Morreram na batalha daquele dia 18.000 soldados de Benjamim, todos eles soldados valentes. Os restantes fugiram para o deserto em direção à rocha de Rimom, mas, durante a fuga, foram mortos cerca de 5.000 homens ao longo das estradas. E continuando a perseguição, ainda foram mortos mais 2.000 homens até perto de Gidom. Dos homens de Benjamim morreram naquele dia 25.000 valentes soldados que portavam espadas. Porém, 600 homens escaparam para o deserto. Me perdi. Me encontrei. Eles conseguiram chegar à rocha de Rimom, onde ficaram 4 meses. Então o exército de Israel
voltou ao território de Benjamim e matou todos os que restavam, tanto os homens das cidades quanto os animais, e tudo quanto encontraram nelas, e incendiaram todas as cidades da região que encontraram. Uau! Caramba, gente. Peraí que tá passando um barco. Bom, gente, vamos lá. O que a gente leu é que as 12 tribos se reuniram em Mispa, né, para decidir como que elas iam reagir em relação aos culpados, contra o crime que foi cometido e como que os criminosos seriam punidos, não é verdade? Mas em vez disso, o que a gente viu foi que a tribo de Benjamim, ela se recusou a entregar esses homens. Isso provocou uma guerra civil entre Israel e a tribo de Benjamim. Israel reuniu um exército de 400 mil soldados, enquanto Benjamim mobilizou 26 mil guerreiros e ainda contou com 700 homens canhotos, extremamente habilidosos, capazes de atirar pedras com funda de precisão mortal. E aí, nos primeiros 2 dias de batalhas, apesar de consultar o Senhor para obter a orientação dele, o que fazer, o exército de Israel sofreu derrotas brutais, com 40 mil homens mortos em combate. Mas ao terceiro dia, Israel mudou a sua estratégia, armando uma emboscada em Gibeá. E quando Benjamim se sente assim, confiante na vitória, o exército de Israel recua para atrair os benjamitas para fora da cidade. E nesse momento a emboscada é ativada, né? E a cidade de Gibeá é incendiada. E aí, com essa manobra, gente, os benjamitas, eles são cercados e completamente derrotados. 25 mil soldados de benjamitas são mortos, enquanto apenas 600 homens sobrevivem e fogem para o deserto. E lá eles se refugiam em Rimon, né? Gibeá foi destruído e o capítulo termina com Israel enfrentando, né, as consequências devastadoras, quase eliminando uma das 12 tribos do povo de Deus. Meu Deus, que loucura, gente. E aí a gente tem que parar para pensar que lições que a gente pode extrair desse capítulo para a gente aplicar na nossa vida. A indiferença ao pecado acabou destruindo, não é verdade? Porque quando Benjamim se recusou de entregar os culpados, levou assim como uma guerra devastadora. E o pecado não enfrentado acaba afetando toda uma comunidade, gente. A gente viu também que Israel buscou consultar o Senhor, né? Mas precisou aprender a equilibrar justiça com estratégias sábias para poder alcançar a vitória. Então, essa busca por justiça, ela precisa de um alinhamento com Deus para acontecer. E a gente viu também as consequências trágicas da desobediência, porque toda a nação de Israel acabou sofrendo, não é verdade? E mostrando assim o peso da desobediência. Então, apesar da corrupção moral, apesar do conflito entre os irmãos, Deus usou as circunstâncias para disciplinar e transformar a desordem interna, né? Meu Deus, ficou assim desonerável a sua própria... O que eu acho, gente, é um barulho de todos os lados, perdão. A gente tem que confiar no Senhor, essa é a grande verdade, porque a habilidade espiritual é muito mais importante do que qualquer força militar. Desculpa o barulho externo, que está muita coisa aqui. E aí, o que a gente pode refletir em relação a isso, gente? Que há áreas em nossa vida, em nossa comunidade, onde o pecado está sendo... Quais são as áreas que o pecado está sendo tolerado e não confrontado? Quando você busca justiça ou resolução de conflitos, você consulta ao Senhor e age de acordo com a sabedoria dele ou não? Pensa nisso. Quais são os passos que você pode tomar
para promover a unidade e a cura em situações de divisão e de conflitos ao seu redor. Né? Pensa nisso, gente. Oh Deus, quanto barulho aqui. Vamos conversar com o Pai? Pai, obrigada por mais esse capítulo que a gente vê o chamado assim à unidade no corpo do Senhor, que é muito importante, Pai. Quando o pecado bate à nossa porta, ele precisa ser combatido antes que ele nos domine e faça um terror na nossa vida. Que pena que a tribo de Benjamim se recusou a confrontar os culpados e acabou escolhendo defender o pecado. Isso acabou resultando em sua quase aniquilação. Quase ela deixa de existir, não é verdade? E quando o Senhor foi consultado pelas tribos de Israel, Pai, o Senhor mostrou que ainda está presente, mesmo em meio ao caos. Obrigada, Senhor, pela Tua presença sempre em nossa vida, apesar de nós. Obrigada porque o Senhor não nos abandona, né? O Senhor está sempre conosco e nós oramos e agradecemos em nome de Jesus. Amém e amém. Queridos, está muito barulho aqui, a Flip está assim prestes a terminar. Foi uma delícia passar esses dias aqui, esses 4 dias em Paraty. Estou muito feliz e mais feliz ainda por não ter deixado de fazer o nosso estúdio, nem um dia sequer, independente de barulho, de confusão. Nós estamos aqui indesistíveis. Então eu peço para você deixar o seu like e compartilhar, olha um barquinho passando lá do outro lado, com alguém que você ama. Beijo no seu coração, fica na paz do Senhor. Vou mostrar aqui, ó, onde é que eu tô. E é isso. Beijo para você. Fui. Tchau.